Meus amigos e amigas, uma alegria, estamos começando mais um programa Escola da Fé. Esse programa tem como objetivo trazer para você um pouco daquela riqueza toda que o Espírito Santo foi depositando no coração da igreja há 2000 anos, né? Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Toda a verdade que salva, né? Claro, não é a verdade científica, a verdade religiosa. Muito bem, vamos pedir ao Senhor que ilumine a nossa conversa de hoje, a nossa aula de hoje, com a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria também esteja intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, olha, a Canção Nova, ela está iniciando a campanha, né? Minha família está protegida pelo sangue de Cristo. Que bonito, né? Minha família está protegida pelo sangue de Cristo. Por isso, vamos fazer um programa hoje sobre o sangue de Cristo, tão importante, né? Temos uma devoção profunda ao sangue de Cristo na igreja. Queremos aprofundar um pouco essa devoção, o sentido dessa devoção. Por que o sangue, né? O sangue significa a vida, né? Então, quando a gente fala de sangue de Cristo, é a vida divina de Cristo, que ao mesmo tempo é também uma vida humana, né? Então, vamos caminhar um pouco nessa direção, né? Diz lá o Apocalipse, capítulo 9, versículo 13, né? Que ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. A gente sabe quem é o Verbo de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Apocalipse, toda aquela linguagem figurada dele, né? Ele vê o Cristo assim, né? Vestido com um manto, mas esse manto está tinto de sangue, né? É o sangue da paixão, é o sangue da flagelação, é o sangue que o Cristo derramou, né? No seu padecimento. São João Paulo II, ele disse uma vez que o sinal do sangue derramado, né, como expressão da vida doada, de modo cruento, em testemunho do amor supremo a cada um de nós, né? Esse sangue é um ato da condescendência divina à nossa condição humana. É uma expressão do amor de Deus a nós, o derramamento do seu sangue. Ele diz, Deus escolheu o sinal do sangue, porque nenhum outro sinal é tão eloquente para indicar o envolvimento total da pessoa. Bonito isso, né? Nenhum outro sinal é assim tão forte, né? Para indicar o envolvimento total da pessoa numa causa, né? Numa situação como Cristo se envolveu pela salvação da humanidade. E o Papa Bento XIV, né, que foi Papa de 1740 até 1748, Papa Bento XIV, ele ordenou a missa e o ofício em honra ao sangue de Jesus, que depois foi estendida para a Igreja inteira, a Igreja Universal, por um decreto do outro Papa Pio IX, né, que foi Papa de 1846 e 1878. Então,
é uma devoção oficial da igreja, estendida para a igreja inteira, né? Muito bem, na tradição antiga, desde lá do tempo dos judeus, o sangue era considerado o veículo da vida. A gente vê lá no livro do Levítico, capítulo 17, versículo 11, versículo 14, era elemento vital, né? E por isso, perder sangue era perder a vida. Dar sangue é dar a vida. Então, o sangue sempre teve esse sentido no Antigo Testamento. E o simbolismo passou para o Novo. Então, dar o sangue, perder sangue é perder a vida. Dar o sangue é doar a vida, né? Então, esse é um sentido que atravessa toda a Escritura, né? Se, por um lado, o sangue devia ser absolutamente evitado nos alimentos, os judeus eles não comiam carne com sangue. A gente vê lá no Gênesis, capítulo 9, versículo 4, lá em Levítico 7, 26, né? Mas, por outro lado, o sangue era essencial em muitos ritos do Antigo Testamento. Como havia, por exemplo, a aspersão de sangue, né, para significar a purificação. Está em Levítico 14. Né? Então, a gente vê como é que a questão do sangue era muito forte, né? Então, para selar um pacto, né, marcando, por exemplo, os umbrais das casas dos hebreus no Egito, né? O que significou aquilo, né? Quando aquele anjo exterminador da 10ª praga, né? Quando o faraó não liberava o povo judeu de jeito nenhum. Então, o último recurso que Deus usou, depois daquelas 9 pragas anteriores, o último recurso foi a morte dos primogênitos, né? Mas que coisa bonita, né? Deus mandou que os judeus passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? No batente da porta, né? Significou o quê? A proteção contra o anjo exterminador. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 12. Então vejam o simbolismo do sangue. O sangue na porta da casa protege os moradores da casa, né? A Canção Nova está fazendo essa campanha, exatamente, minha família está protegida pelo sangue de Cristo. Então, assim como aqueles judeus passaram o sangue do cordeiro na porta de entrada da casa, né? A gente deve, né, colocar esse sangue no nosso coração agora. Lembrando que na Eucaristia, né, nós recebemos esse sangue de Cristo, né? Corpo, sangue, alma. E aí não é só figurativo, hein? Aí é substancial. É corpo mesmo, é carne mesmo, é sangue mesmo, é alma mesmo, é divindade mesmo que a gente recebe na Eucaristia. Veja que sentido profundo, né, que tem aí tudo isso. Bom, o sangue, ele é uma palavra que se repete mais de 400 vezes na Sagrada Escritura. Mais de 400 vezes a palavra sangue aparece na Escritura. Isto tem origem na antiga ideia de que o sangue é o princípio da vida, né? Lá em Levítico 17, 11, os judeus, eles achavam que o sangue, inclusive, a vida estava no sangue. A gente sabe que não é. A vida não está no sangue, a vida está na alma, né? Nós temos corpo e alma. A alma quer dizer anima, do latim, que quer dizer vida. Mas os judeus interpretavam assim que é o sangue. É claro que quando você tira o sangue de uma pessoa, a pessoa morre. Mas a vida não é o sangue. A vida ultrapassa a realidade do sangue. É uma realidade que está na alma, né? E que só Deus é capaz de dar e também de tirar, né? Bom, o derramamento de sangue dos animais era assim a forma principal no sacrifício judaico, especialmente na expiação dos pecados. Lá no livro do Levítico, capítulo 16, versículo 3, versículo 11, a gente vê isso, né? Jesus derramou o seu preciosíssimo sangue pela nossa salvação. Esse sangue pela qual ele selou a aliança definitiva da humanidade com Deus foi feita no seu sangue, né? Assim como Deus tinha feito, né, uma aliança com Abraão.
Então, esse sangue do Cristo derramado na sua paixão representa todo o seu amor por nós e a entrega radical da sua vida pela humanidade. Eu costumo dizer, não é? Depois que o Verbo se fez homem, depois que Deus desceu do céu, se fez homem e passou pelo que ele passou por nós, a morte terrível, uma paixão terrível, ninguém mais tem direito de duvidar do amor de Deus. Quem duvidar do amor de Deus hoje está blasfemando. Porque o que mais Deus podia fazer para nos salvar? Né? São Paulo fala, se ele entregou até o seu Filho único, o que mais Deus não vai fazer por nós? Então, muitas vezes, nos nossos sofrimentos da vida, a gente, onde é que está Deus? Cadê Deus que não vê? Não, nada disso. Deus está vendo, Deus sabe, se Deus permite, Ele sabe por que Ele permite. Né? Naquilo que São Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas coisas, meus irmãos, que nós não vamos entender aqui nesse mundo, a gente vai entender no outro. Eu gostava de uma comparação que fazia Dom Estevão Bittencourt. Ele dizia assim, quando a gente olha um tapete, desses tapetes orientais, persas, por exemplo, o tapete é maravilhoso quando você olha ele do lado certo. Mas se você olhar o tapete pelo lado de baixo, pelo avesso, é uma coisa horrorosa, cheio de pontos, cheio de nós, não tem nada de bonito. É assim a nossa vida. Hoje nós estamos enxergando meio que pelo lado de baixo. Na eternidade, a gente vai enxergar pelo lado de cima. Aí a gente vai entender muita coisa que a gente não entendeu aqui agora. Esta é a luz da fé. É a luz da fé que nos dá essa certeza, nos dá essa garantia. Né? Bom, São João Batista, que Deus escolheu para ser o precursor de Jesus, né? Aquele que devia anunciar Jesus a Israel, anunciar o Messias para Israel, o Messias que Israel esperava há mais de 1000 anos, desde Moisés. João Batista chega dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro de Deus? Né? Lá no livro do Levítico, a gente vê lá o chamado holocausto perpétuo. O que era esse holocausto perpétuo? Os sacerdotes, lá no templo de Jerusalém, todo dia, imolava um cordeirinho de 1 ano, sem defeito, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Ou mais precisamente, no nascer do sol e no pôr do sol. Por quê? Para que o sangue desse cordeiro aplacasse a justiça divina por causa de todos os pecados do povo cometidos nesse dia. Isto era diariamente, era chamado holocausto perpétuo. Ora, este cordeirinho, simplesmente ele simbolizava Jesus, o Messias. Por isso que João Batista, embora todo o povo judeu da época esperava um Messias assim, glorioso, triunfante, nacionalista, que fosse vencer César, fosse vencer Pilatos, fosse vencer Herodes, João Batista não anunciou o Messias desse jeito nenhum. Ele anunciou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele vai derramar seu sangue como aquele cordeirinho das 6 da tarde, das 6 da manhã, derrama seu sangue. Né? E aí tem uma frase muito forte na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que diz assim, sem a efusão de sangue não há salvação. Sem o derramamento de sangue, efusão quer dizer derramar. Sem o derramamento de sangue não há salvação. Entendeu? Por isso que os judeus, tudo o que eles faziam para aplacar, para pedir perdão a Deus, era com o sacrifício com sangue. Inclusive, a gente vê o seguinte, muitos pecados do Antigo Testamento eram punidos com a morte. Por quê? Porque o pecado, na mentalidade judaica, e é uma
um conceito correto, o pecado ele ofende a majestade infinita de Deus. Ora, se o meu pecado ofende a majestade infinita de Deus, como é que eu vou reparar isso? Não tem mais jeito, porque a majestade de Deus é infinita. Mesmo que eu ofereça todo o meu dinheiro, não dá. Então só tem um jeito, oferecer a vida, ou seja, derramar o sangue. Por isso que muitos pecados no Antigo Testamento eram punidos com a morte. Quando você lê o Antigo Testamento, você fica assustado de ver, né? Quando você lê, por exemplo, o livro do Levítico, o livro das leis, a mulher que foi pega em adultério é apedrejada até a morte. Um exemplo. Por quê? Porque é o único jeito de reparar a ofensa que a prostituição faz à majestade de Deus. Então, o que o Cristo fez? Para que eu não tenha que morrer por causa do meu pecado, como morria o povo no Antigo Testamento, então o Cristo morreu no meu lugar. Né? Eu gosto daquela música, né? Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Lembra dessa música? Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Lá no Antigo Testamento, quem que morria no lugar do pecador? Era um bode, era um boi, era um carneiro, para que o pecador não morresse, entendeu? Por isso que você vê aquela quantidade enorme, sabe? Na Páscoa, por exemplo, dos judeus, eles imolavam milhares de cordeiros, porque cada família imolava um cordeiro no templo, derramava o sangue do cordeiro no templo, levava a carne do cordeiro para celebrar a Páscoa em casa. Então, ali no templo de Jerusalém, tinha aquele altar do sacrifício, que os sacerdotes derramavam o sangue, mas direto ali, oferecia a Deus, depois aquele sangue corria para o esgoto. Né? Então, significava o quê? Esse cordeirinho que está morrendo aqui, ele está morrendo no meu lugar, para que eu não tenha que morrer por causa do meu pecado. Vocês entenderam? Claro que era uma mentalidade ainda imperfeita, era uma teologia imperfeita, mas que o Cristo depois realiza nele para toda a humanidade. Então veja que a primeira aliança, a aliança que Deus, né, celebrou ali com o povo de Deus, foi selada pelo sangue de vítimas oferecidas em sacrifício. Não é? Quando Deus fez aquela aliança com Abraão, não sei se você lembra, lá no livro do Gênesis, Deus mandou que Abraão pegasse um novilho, cortasse ao meio, né? Colocou ali em cima de um altar de pedra, e veio um fogo do céu e consumiu aquela carne ali. Deus fez uma aliança com Abraão no sangue daquele animal. Depois a nova aliança é feita agora pelo sangue de Cristo, vítima oferecida em sacrifício pela humanidade. É a hóstia. O que é a hóstia? A hóstia é a vítima oferecida em sacrifício pela humanidade. Por isso que Jesus, na Santa Ceia, né, ele oferece a sua vida a Deus, depois ele vai entregar na cruz. Mas ele ofereceu a vida na Santa Ceia, isto é, o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Está lá em Mateus 26, 28. Então ali ele oferecia a sua vida ao Pai, para que nós não precisássemos morrer, né? Então o cristão pode também fazer de sua vida um sacrifício para Deus, unindo-se ao sacrifício de Cristo. São Paulo fala na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, São Paulo fala: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Isto é uma coisa muito importante nós entendermos. Por que os santos ofereciam a sua vida a Deus, a sua imolação? Santa Teresinha entrou para o convento,
né, com 15 anos de idade, porque ela queria ser uma vítima oferecida a Deus pelos sacerdotes. E tudo que ela fazia, ela oferecia a Deus pela conversão dos pecadores, pela santificação do clero. Né? E você vai ver todas as outras almas que se consagraram. Santa Catarina de Sena, por exemplo, que morreu com 33 anos, ela disse, doutora da igreja, né? Ela disse, saibam que quando eu morrer, a causa da minha morte é o meu amor à igreja. Ou seja, o meu sofrimento pela igreja. E assim a gente encontra. Então, eu gosto muito de uma oração eucarística, onde a gente reza assim, Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Presta atenção nessa oração eucarística, não sei se é a oração 3 ou a 5, né? Em que a gente responde, Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Então, não é só o Cristo que se oferece agora ao Pai pela salvação do mundo, mas nós também. Sabe, o cristão é a única pessoa que sabe sofrer com sentido, porque ele sabe que o sofrimento dele, oferecido a Deus, é salvífico, é salvador. Quem não tem essa fé, quem não tem essa dimensão, o sofrimento passa a ser uma desgraça absoluta, passa a ser algo totalmente sem sentido. Né? Filósofos ateus, por exemplo, como o seu Schopenhauer, dizia, a vida é uma tristeza, as semanas são 6 dias de tédio, 6 dias de trabalho e um dia de tédio. Ou seja, não tinha nenhum sentido da vida, sentido do sofrimento. Mas nós cristãos temos, graças a Deus. Né? Santa Catarina de Sena, que eu citei há pouco, ela dizia, né? Citação dela. Ela escreveu um livro chamado Diálogos, que na verdade era uma conversa dela com Deus Pai. E Deus dizendo para ela, curva-te ao sangue de Cristo crucificado. Olha que bonito. Curva-te ao sangue de Cristo crucificado. Banha-te em teu sangue. Vista-se do seu sangue. Luta em ti mesmo no sangue de Cristo. Alegra-te no sangue de Cristo. Olha o que Deus disse para Santa Catarina de Sena, curva-te ao sangue de Cristo, crucificado. Adore, né, o Cristo no sangue ali, né, no cálice do sangue do altar. Banha-te em teu sangue. Claro que não é um banho material, é um banho espiritual. Né? Você pedir que o sangue de Cristo te banhe tua mente, banhe teu coração, guarde teus pensamentos, guarde tuas palavras, guarde teus lábios, guarde tua vida. Banha-te em teu sangue. Vista-se do seu sangue. Peça, Senhor, protege-me com o seu sangue. Uma vez eu li uma história de uma moça que foi assaltada. Essa história me contaram lá no Nordeste, um padre contou para mim. Que uma moça foi assaltada no trânsito e ela rezou, Jesus, cobre-me com teu sangue. Diz que o bandido um olhou para o outro e disse assim, vamos fugir, essa moça está toda suja de sangue. E não estava nada. E deram no pé. Um padre me contou isso, porque a moça invocou o sangue de Cristo. Senhor, protege-me com teu sangue desses bandidos. Diz que os caras deram no pé. Eu lembrei dessa história porque dessa frase de Santa Catarina, banha-te em teu sangue, vista-se do teu sangue, luta em ti mesmo no sangue de Cristo. Conte com a força do sangue de Cristo na hora da tentação, na hora do desânimo, quem sabe até na hora do desespero, invoque o sangue de Cristo. Alegra-te no sangue de Cristo. Né? No momento, quem sabe, de tristeza, né? Sabe, ele ainda diz para ela, vence a fraqueza e a debilidade no sangue do Cordeiro imolado. E com sua luz, corre como cavaleiro viril a buscar a honra de Deus, o bem de sua santa igreja
e a salvação das almas em seu sangue. Isso está lá na carta 333 de Santa Catarina de Sena. Bonito, né? Acho bonito essa devoção profunda ao sangue de Cristo, né? Esse sangue que tem poder, por quê? Porque o sangue foi de Deus derramado por nós, né? O Catecismo da Igreja diz uma coisa muito interessante. Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. Nenhum homem, mais santo que fosse, não tinha condições de tomar sobre si o pecado de toda a humanidade e se oferecer em sacrifício por todos. Ninguém podia isso. Agora, o Catecismo diz, a existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas, aí sim, ele abraça toda a humanidade, porque ele é Deus, e que constitui cabeça de toda a humanidade, isso torna possível o seu sacrifício redentor por todos. Então está aí o parágrafo 616. É muito importante esse parágrafo. Nenhum homem poderia salvar a humanidade, porque nenhum homem poderia reunir nele o pecado de toda a humanidade e se oferecer em sacrifício. Cristo podia. Aí a gente entende por que a nossa salvação teve que ser através de Jesus Cristo, e sem Jesus Cristo não há salvação. Tira o cavalo da chuva. Quem quiser se salvar sem o sacrifício redentor de Cristo não tem salvação, né? Veja o que diz o Catecismo, né? Ao mesmo tempo, abraça todas as pessoas humanas e que o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível o seu sacrifício redentor por todos. É por isso, gente, que São Pedro disse, né, para os judeus, né? Não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Não nos foi dado outro nome embaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. É isso aí. Vamos fazer o nosso intervalo e a gente volta para conversar mais um pouco sobre essa reflexão tão importante sobre o sangue de Cristo. Meus queridos amigos e amigas, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Mas não esqueça, eu sempre tenho que falar isso, porque, sabe, é uma necessidade. Não esqueça, né, da Canção Nova. Não esqueça de ajudar a Canção Nova. Você sabe que a Canção Nova, olha, eu que acompanho o Monsenhor Jonas há 51 anos, sim, porque conheci o Monsenhor em 1970 e nunca me separei dele, ele sabe disso, né? E eu vi esse homem trabalhar, né, pela juventude. Antes de existir Canção Nova, antes de existir Renovação Carismática, aqui em Lorena, no Colégio Salesiano, os encontros que nós já fazíamos, né, de jovens, eu tinha 20 anos de idade na época, né? E hoje a Canção Nova é que esse mutirão de evangelização pelo rádio, pela TV, pela internet, meu Deus, quanta gente já foi beneficiada pela Canção Nova, quanta gente, quantas famílias, né, resgatadas, quantas pessoas recuperadas, convertidas, não só pela mídia, mas também pelos próprios eventos que a Canção Nova faz, em Cachoeira e nas casas de missão. Então, olha, é a igreja, é a nossa igreja. Ajude a Canção Nova, né? A Canção Nova hoje tem o Pix, que você pode ajudar até pelo Pix, hoje é fácil pelo celular, uma transferência, algo mais que você pode fazer. Qualquer dúvida, você pode entrar no telefone aí 12 31 86 26 00 e perguntar, olha, como é que eu posso ajudar? Boleto bancário, né? Débito automático em conta corrente, pelo Pix. Então, hoje tem muitas maneiras que você pode ajudar, graças a Deus. Bem, antes de a gente voltar aqui para a nossa reflexão sobre o sangue de Cristo, eu quero só mostrar rapidamente a vocês alguns livros que são os nossos últimos lançamentos. Eu escrevi um livro que muita gente me pedia, professor,
escreva um livro assim sobre uma preparação para a crisma, para formar uma pessoa que se converteu, mas não conhece bem a doutrina. Então eu escrevi esse livro. Eu até chamei um nome bem simples. Esta é a nossa fé. Né? Eu chamei de um manual da fé católica para jovens e adultos. Aqui tem o essencial que nós temos que conhecer sobre a nossa fé católica. Né? Esse livro, junto com o outro que eu chamei de Por que Sou Católico, eles ajudam uma pessoa, sabe, que se converteu, quer conhecer a fé católica com mais profundidade. Bom, e também eu estou trabalhando já há mais de um ano, num curso bíblico. É outra coisa que muitas pessoas sempre me pediram. Porque eu gravei um curso bíblico em CD, mais de 100 horas, mas o CD agora meio que desapareceu da praça, né? Então, o pessoal, professor, faz em forma de livro. Então, agora nós já temos aí 4 volumes, né? Esse primeiro que é a Introdução à Bíblia e o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Primeiro uma introdução, como ler a Bíblia, como entender a Bíblia, como é que a Bíblia foi escrita, o que são os livros apócrifos, o que são o gênero literário, não sei, como é que a Bíblia foi escrita, como interpretar a Bíblia, e depois os 5 primeiros livros. Depois nós temos os livros históricos, aqueles livros que seguem ali depois do Êxodo, aí vem Josué, Juízes, o livro das Crônicas, do Samuel, 2 Samuel, o livro dos Reis, e todos aqueles livros de história, né? Por exemplo, o livro de Judite, de Esther, né? De Tobias, os Macabeus, os livros históricos. Porque se a gente não entender a história do povo judeu, a gente não entende a Bíblia. Porque a história da salvação, ela aconteceu, né, no povo judeu, e chegou até nós. Bom, depois nós temos os chamados livros sapienciais, são aqueles livros de sabedoria na Bíblia, que o povo judeu acumulou, né, nessa caminhada toda com Deus. Livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, etc. Né? E, por fim, no Antigo Testamento, o livro dos profetas. Né? Nós temos 4 grandes profetas, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os 4 grandes, e depois tem aqueles 12 profetas menores, Abacuque, Zacarias, Malaquias, Joel, etc. Né? Então, aí um estudo de cada um desses profetas. Bom, não está pronto ainda, mas se Deus quiser, nós vamos depois fazer também um livro sobre o Novo Testamento e as cartas, né, dos apóstolos. Muito bem, que tudo isso nos ajude a crescer na nossa fé. Eu gosto muito também de escrever sobre a vida dos santos. E o último lançamento é esse aqui, São Benedito. Né? O santo mouro, né? O santo negro, né? filho de escravos. Né? Como a igreja é bonita, né? Coloca um filho de escravo no altar. Que coisa bonita, né? Aliás, nós temos um brasileiro que foi escravo, que vai chegar aos altares. Aliás, já chegou, né? O padre mineiro lá chamado, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci agora, padre... Oh, me perdoe. Além do padre Donizete, não é o padre Donizete é um, né? Depois, né? Temos Inhaxica, também brasileira, né? E temos um padre que foi escravo, já é beato e vai chegar aos altares, né? Não faz mal que eu esqueci o nome dele, mas vocês vão lembrar daqui a pouco aí. Bom, então, São Benedito, né? Vitor? Ah, tá aí, ó, Padre Vitor, a produção me ajudou aqui. Padre Vitor é aqui de Minas, né? Eu não sei se é Baipendi, não, Baipendi é em Axica, né? 3 pontas. Hã? 3 pontas. 3 pontas? Olha aí. Olha, gente, os mineiros já estão dando santo para a igreja em Axica, Padre Vitor. O Padre Donizete é aqui de São Paulo. O Padre Donizete também já é beato. A gente tem que conhecer a vida desses homens, né? Eu pretendo escrever mais coisas, mas por enquanto está aqui o São Benedito. Mas vamos em frente, gente, com a nossa conversa sobre a devoção do sangue de Cristo, porque a Canção Nova, ela está iniciando, né, como eu já falei no começo, a campanha Minha Família Está Protegida pelo Sangue de Cristo. Então, por isso nós estamos colocando, inclusive, aqui essa fundamentação.
Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, né? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Então, o sangue de Cristo, ele retira de nós o pecado, ele faz a remissão dos pecados, né? O sangue de Cristo representa exatamente a sua vida humana e divina, de valor infinito, oferecida à justiça divina para perdão dos pecados de todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares. Sabe, tem gente que duvida do perdão de Deus, né? Tem gente que vai se confessar e confessou, se arrependeu, pediu perdão, não quer mais pecar, mas depois fica, meu Deus, será que eu estou perdoado mesmo? Fica duvidando. Não pode. Quando o sacerdote te absolve dos pecados, não é pelo poder dele, é pelo poder de Cristo. É o sangue de Cristo que nesta hora, diante da justiça divina, cancela os teus pecados. Entende? Por isso que a confissão é uma das coisas mais maravilhosas que Jesus nos deixou. Porque ali, assim como no batismo, também na Eucaristia, o sangue de Cristo está presente, né? Isso é muito bonito. Jesus diz: quem for batizado e crer, será salvo pelo sangue de Cristo, não é? É o sangue de Cristo que, quando a criança é batizada, a criança morre com Cristo, misticamente, né? Espiritualmente, e ressuscita com Cristo. Ou seja, participa da morte do Cristo, é banhada, vamos dizer assim, no sangue de Cristo. Morre nas mãos do demônio e ressuscita nas mãos de Deus, se torna filho de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1250 e 1270, fala bem claro: o batismo nos torna filhos de Deus. Quer dizer que antes do batismo, nós não somos filhos de Deus. Somos pela natureza, mas não somos pela graça. Entendeu? Por isso que a igreja não quer que nenhuma criança fique sem batismo, né? É bonito o que diz a carta aos Hebreus. Eu gosto dessa passagem que eu vou colocar aqui para nós agora, né? A carta aos Hebreus, muito bonita, no capítulo 10, do versículo 5 até 10, Hebreus, né, de 5 a 10, diz assim, capítulo 10, de 5 a 10, eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Ou seja, o Verbo no seio da Trindade, né? O Verbo se oferece para assumir um corpo humano pela nossa salvação, né? Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz, não quiseste sacrifício nem oblação. Aquele sacrifício que as oblações lá do Antigo Testamento, né? Mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. O Salmo 39 diz isso. Disse primeiro, tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, aquelas imolações legais do Antigo Testamento, né? Em seguida ajuntou, eis que venho para fazer a tua vontade. Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Aí, carta aos Hebreus, capítulo 10, de 5 até 10. O que essa passagem toda quer dizer para nós? O Verbo, no seio da Trindade, vendo a humanidade lançada nas trevas do pecado, do mal, do demônio, por causa do pecado original, né? Então o Verbo se oferece. Ele que não tinha corpo, o Verbo é puro espírito,
ele se oferece para assumir um corpo e fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai não é que o Filho simplesmente morresse na cruz. A vontade do Pai é que a humanidade fosse salva. Esta é a vontade do Pai. Só que, para que a humanidade fosse salva, a justiça divina tinha que ser reparada. Então, aqui uma coisa muito importante que nós temos que entender, meus amigos. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Errou, tem que pagar. Não é assim na nossa vida aqui? Quando alguém mata alguém, não tem que ir para a cadeia? Quando alguém rouba, não tem que ir para a cadeia? Muito colarinho branco aí acaba escapando da cadeia, mas a justiça verdadeira, se fosse feita, ia todo mundo para a cadeia. Então, Deus também é assim. O livro dos Salmos fala várias vezes que Deus assentou o seu trono sobre o direito e a justiça. Como a humanidade inteira separou-se de Deus pelo pecado original, e a humanidade inteira, pelos seus pecados, fere a majestade infinita de Deus, Deus não passa a mão por cima, não. Vou deixar por isso mesmo. Não. A justiça tem que ser reparada. E não tem outro jeito da justiça ser reparada, a não ser um sacrifício de valor infinito. Porque a majestade de Deus ela é infinita e ela foi ofendida. Então, para que a humanidade fosse salva, era necessário um sacrifício de valor infinito, que só Deus podia oferecer. Por isso que o Verbo, então, se oferece. Eis-me aqui. Dai-me um corpo para fazer a tua vontade, para salvar a humanidade, ainda que eu tenha que passar pela morte. Alguns pensam errado, mas que pai maldoso é esse que sacrifica seu filho na cruz, seu filho único? Não é o pai maldoso, não, gente, é o filho que se ofereceu. E a grande vontade de Jesus era esta. Tanto é que quando Jesus falava da vontade de Deus, para ele era tudo. E a vontade de Jesus era essa, ele sabia que iria enfrentar a cruz. Quando Pedro começou a dizer para ele, não, Senhor, para com essa história de que o Senhor vai para Jerusalém, os anciãos, doutores da lei e saduceus vão matar o Senhor, para com isso. O que Jesus fez? Afasta-te de mim, Satanás. Porque você está pensando igual ao mundo. Você está pensando igual Satanás. Satanás quer me tirar desse caminho de salvação. É impressionante, gente. A vontade de Jesus era essa. Era a vontade do Pai. Lá no Calvário não, no Horto das Oliveiras, quando a humanidade de Jesus sentiu todo o peso da paixão, Jesus chega a dizer para o Pai, Pai, tudo te é possível. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não é possível, que eu beba esse cálice. Não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E a vontade do Pai foi feita, a salvação de cada um de nós. Mas essa salvação dependia da morte de Cristo. Por quê? Para que a vida de Cristo, como a vida daquele cordeirinho lá do Antigo Testamento era oferecida ao Pai, a vida de Cristo hoje é oferecida por cada um de nós. Meus irmãos, isso traz para cada um de nós uma responsabilidade tremenda. São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala, o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me impressiona, porque Ele morreu por mim. São Paulo não fala simplesmente Ele morreu pela humanidade. Não, Ele morreu por mim. Eu é que tinha que estar pregado naquela cruz. Mas Ele assumiu o meu lugar. É aquela música que eu falei, né? Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Está aí, eu não inventei nada. E a pessoa que fez essa música foi extremamente inspirada.
extremamente inspirada. Eu acho que essa música é a música que, como que sela, né, a teologia da cruz, né? Em cada Santa Missa, a igreja renova, presentifica, atualiza, eterniza esse sacrifício de Cristo pela redenção da humanidade. É muito, muito importante você entender isso. A missa não é um teatro, a missa não é uma peça teatral em que a gente simboliza o Cristo ali. Não, não. A missa é a renovação do Calvário, a presentificação do Calvário, a atualização. O Calvário se eterniza no altar. Que coisa maravilhosa, né? A gente poder estar diante do Calvário a cada dia, em cada missa, né? Para o quê? Para tornar presente a nossa redenção. Feliz de quem acredita, meus irmãos. Feliz de quem acredita. Infelizmente, Martinho Lutero aniquilou, né, essa fé na Santa Missa, mas para nós católicos, a missa é isso aí. É o sangue e o sacrifício do Senhor oferecido ao Pai para satisfazer a justiça divina ferida por nossos pecados, que torna-se presente a nossa redenção. Como é que nós vamos pagar isso para Deus? Né? Com o nosso amor. São João da Cruz dizia: amor só se paga com amor. Não tem outra moeda. Não tem outra moeda. Então, como é que a gente vai pagar esse amor de Jesus por nós? Com uma vida de acordo com a vontade de Deus. Uma vida sem pecado. Eu não vou deixar de pecar por medo do inferno, não. Eu não vou deixar de pecar por medo do purgatório, não. Eu vou deixar de pecar por medo de ofender a Deus, que me ama tanto, que morreu numa cruz por mim. Como é que eu vou decepcionar a Deus? Como é que eu vou ser ingrato com Deus? Esse é o sentido profundo do arrependimento. Existe, né, quando a gente vai se confessar, tem um ato de contrição, mas também tem um ato de atrição. Tem contrição e atrição. Atrição, você tem medo do inferno. Você tem medo do castigo. Então, é um arrependimento de atrição. Acaba que tem algum valor, sabe? Porque se a pessoa foge do mal, mesmo por medo, não é ruim, não. Por isso que o pai e a mãe, de vez em quando, puxam o chicote, né? Você não quer obedecer por bem? Então, você vai obedecer no chicote. E o chicote funciona, né? Claro, estou falando aqui de maneira simbólica, não estou mandando nenhum pai usar chicote, não, né? Mas é a atrição. Mas o que Deus quer é a contrição. A contrição, o que é? O Senhor derramou por mim a sua vida, o seu sangue. Eu não posso decepcionar meu Senhor. Eu não posso desfrutar desse prazer ilícito aqui que ofende o meu Deus. Não posso. Não posso desejar uma mulher que não é a minha. Não posso pegar um dinheiro que não é meu. Não posso maltratar um irmão que é filho de Deus, porque eu vou estar ofendendo a Deus, né? Olha o que São Paulo diz: eis uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Eis uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. São Paulo fala, de vez em quando você pode achar alguém que morra por uma pessoa justa, mas morrer por um pecador, aí é difícil. No entanto, Deus morreu por um pecador, né? Portanto, ele fala muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira é a justiça divina. Não entenda a ira de Deus como ódio de Deus, como vingança. Não. Quando a Bíblia fala de ira divina, é a justiça. Deus é misericordioso, mas ele é justo. Por que existe o purgatório? O Catecismo da Igreja fala assim, parágrafo 1030. Aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão 100% santificados, passam por uma purificação. Essa purificação da alma, a Igreja chama de purgatório. Uma palavra que não tem na Bíblia,
Foi a teologia católica que criou, porque purgar quer dizer limpar, né? Então, purgatório, lugar de... Então, a justiça de Deus, né? Jesus falou para Santa Faustina, eu sofro com as almas do purgatório, mas é a justiça que exige isso. Porque sem justiça, meus irmãos, a gente não tem mérito. Não tem mérito. O mérito tem, por exemplo, você fez uma coisa errada. Vamos supor, você roubou R$500 de uma pessoa. Pecado. Você só vai ter mérito se você devolver esses R$50 e pedir perdão e não querer fazer mais isso. Aí você tem mérito. Você entendeu? Então, se a justiça não for feita, se você roubou R$500 e ficar quieto por isso mesmo, deixa o outro lá no prejuízo, você vai ter algum mérito? Não. Você vai ser devedor com a justiça. Você entendeu? Então, é bom que a gente passe pela justiça divina. Porque quando você passa pela justiça divina, você fala, eu mereço. Porque eu reparei o erro que eu cometi. Porque a igreja sofre com o meu pecado e a igreja cresce com a minha graça, entendeu? Nós somos o corpo de Cristo. Então, é por isso que isso é importante, né? Essa passagem bonita, né? Que São Pedro fala, né? Na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 19, São Pedro fala assim, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que têm sido resgatados da vossa vã maneira de viver, do pecado, né? Recebida por tradição dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imolado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Olha que coisa bonita. São Pedro diz que antes da criação do mundo, antes do homem pecar no paraíso, Deus já tinha o plano da salvação. Que era o quê? Nos salvar pelo precioso sangue do seu Filho amado. E claro que o Filho já tinha também, no plano dele, que para Deus só existe o presente, né? O Filho também já tinha essa perspectiva, né? Os Atos dos Apóstolos diz, né? Ele nos adquiriu com o seu sangue. Aí você encontra na Bíblia uma quantidade enorme de versículos que falam sobre isso. Romanos 3, 25, Deus o destinou para ser pelo seu sangue vítima de propiciação mediante a fé. E agora uma coisa bonita que eu queria lembrar, o Cristo derramou seu sangue por nós 7 vezes na sua paixão. Não sei se você já notou isso. Primeiro na sua circuncisão, né? Logo de menino, seu sangue foi derramado na circuncisão. Depois na agonia mortal no Horto das Oliveiras. Depois naquela terrível flagelação que ele sofreu. Depois na dolorosa coroação de espinhos. Depois no caminho do Calvário carregando a cruz. Depois na crucificação. E depois quando o seu lado aberto pela lança do soldado. Olha que bonito. O 7 na Bíblia significa perfeição, ao completo. Ou seja, Cristo derramou todo o seu sangue por nós, desde que ele nasceu até que ele entregou, né, a sua vida ao Pai. Que bonito, meus irmãos, né? Que o sangue de Cristo realmente proteja as nossas famílias. Amém.